gente, tudo bom com vocês? Antes de começar o vídeo, eu tenho que me desculpar por duas coisas. Primeiro, por essa passadeira ridícula que tá expondo minha testa de 3 metros, porque na verdade meu cabelo tá enchendo meu saco e eu não sou obrigada a ficar com a franja na minha cara, porque eu tenho uma franja de 2 centímetros, por mais que meu cabelo seja minúsculo. E por estar gravando na cozinha, no caso, é porque eu tô com muita fome. Já é a 80ª vez que eu gravo esse vídeo, eu apago ele depois. Então eu tô cozinhando ovo cozido, porque me dá vontade de comer ovo cozido. E aí vocês vão ficar aqui comigo, porque eu tenho que ficar olhando a água, né? E o ovo, no caso, mas agora só tem água. Então, pra quem não me conhece, depois dessa lindíssima introdução minha já expondo minha testa na internet, meu nome é Briane. Eu fui aprovada em 2 faculdades portuguesas, a Universidade de Algarve e a Universidade de Beira Interior. Eu criei esse canal basicamente para poder contar para vocês como foi esse meu processo de inscrição e de aprovação na faculdade, para ajudar vocês também a passarem pelo mesmo processo, caso vocês estejam interessados, e para contar um pouquinho da minha experiência lá, na verdade pré-viagem, né, e quando eu estiver lá, para contar porque eu acho que vai ser legal, me dá vontade de fazer e é isso aí. Nesse primeiro vídeo do canal eu vou só falar um pouquinho sobre mim, para vocês me conhecerem, pra gente ter um pouquinho de intimidade e é isso. Eu sou de Salvador, tenho 18 anos e morei aqui desde sempre. Eu tenho um Instagram sobre Portugal, eu não falei, o nome é LoShinPT, vou botar o arroba aqui embaixo em algum lugar. Vocês sigam se vocês quiserem, também se inscrevam no canal porque eu vou postar vídeos constantemente. Não vou dizer todo dia, mas eu vou tentar postar pelo menos toda semana ou a cada 15 dias até tá tudo certinho, né? Contar pra vocês também sobre documentação e tudo, enfim. Nesse primeiro vídeo, o que eu queria falar de verdade é o que me levou a estudar em Portugal, porque no Instagram muitas pessoas já me mandaram direct perguntando isso. E eu vou contar pra vocês, não é uma história muito surpreendente, nem nada do gênero, mas estamos aí pra contar. Desde que eu tinha 7 anos, eu sempre fui muito interessada em uma língua estrangeira, especificamente inglês, eu era muito interessada. Vai tremer, porque eu tô mudando de uma mão pra outra, que minha mão tá tremendo, eu não tenho tripé, gente, me desculpem, juro que o próximo vídeo vai ser melhor. E aí, fiz meus pais me colocarem no inglês, não fiz, tipo, botei uma faca no pescoço e falei, me bota no inglês. Não, mas eu era uma criança chata, eu ficava insistindo, eu fiquei enchendo o saco deles ao ponto deles me colocarem pra estudar lá. Deixa eu ver se eu consigo botar na janela. Deixa eu ver se faz sentido. Funciona? Ah, funciona. Ótimo. Eles me colocaram, né, no curso de inglês. Esse foi meu primeiro contato com a língua estrangeira. E foi meio que isso que, a princípio, abriu minhas portas. Porque se eu não tivesse feito curso de inglês, nada que aconteceu posteriormente na minha vida que me levou a querer morar em Portugal teria acontecido. Pelo menos eu acredito nisso. Quando eu fiz uns 12 anos, eu comecei a ter muito interesse em fazer intercâmbio. E meus pais sempre me apoiaram muito, minha mãe principalmente, porque ela também sempre teve esse sonho de querer morar fora. E aí a gente meio que uniu o útil ao agradável. Eu não vou atender o telefone, fiquem aí que eu vou desligar. Voltei, desculpa. Puta que pariu, eu acabei de desligar, a mulher ligou de novo. Véi, que mulher inconveniente, como assim? Meu Deus, sai! Porra. Que ódio, velho. Porra, muito inconveniente. Enfim, eu sempre quis muito fazer intercâmbio, e aí meio que eu falava inglês, né? Tipo, tava fazendo curso de inglês. Conversei com minha mãe, e aí a gente meio que decidiu que eu ia pros Estados Unidos ou pro Canadá, porque falava inglês e me ajudar a treinar e tal. Só que por causa do meu interesse no inglês, né? Como eu sempre fui apaixonada desde pequenininha, eu acabei sendo adiantada 2 anos e me formei muito mais cedo. E aí meus pais começaram a conversar comigo, tipo, poxa, você já é formada, você fala bem, você entende, por mais que você não seja 100% fluente, você já consegue se virar sozinha. Será que não vale a pena você adicionar uma língua nova ao seu currículo? Será que não é melhor você ir pra um país e aprender uma outra língua do que você só ir e treinar? Você não vai meio que adicionar nada de muito grande? E a gente ficou pensando nisso, só que a gente não sabia muito pra onde que a gente ia, porque eu não tinha ideia de qual outro país, porque eu sempre sonhei em ir para Estados Unidos ou pro Canadá, principalmente Canadá. Então, meio que eu fiquei perdida, eu não sabia muito pra onde ir. E aí, meio que aconteceu, sei lá, não sei se foi um milagre, foi tipo, alguma força superior botou a mão em mim naquele momento, porque, sério, foi muito louco. Bem na época que tava acontecendo essa coisa de, meu Deus, não sei pra onde eu vou, não sei pra onde eu vou.
uma colega minha da escola conheceu um site chamado FS. Nesse site você pode se candidatar para ser uma host family, que é basicamente você receber um intercambista na sua casa. E ela contou pra mim e eu fiquei super interessada e falei, poxa, eu vou fazer isso também. E sem perguntar aos meus pais nem nada, já me inscrevi no site. Depois que eu me inscrevi, eu falei, me inscrevi e tal, conversei com os pais. Eles acharam uma ideia maravilhosa e aceitaram numa boa. E ter me inscrito nesse site foi o que mudou minha vida, porque eu recebi, a primeira intercambista que eu recebi, que a gente recebeu 3 ou foi 4, foi essa intercambista alemã. E ela ficou aqui durante 2015 para 2016, isso. E a gente ficou muito amiga. E era bem nessa época que eu não sabia pra onde é que eu ia. E aí no final do intercâmbio dela, ela virou pra mim e falou, tipo, se você quiser, você pode ficar lá em casa. Eu sei que você quer fazer o intercâmbio, você não sabe pra onde você vai. Você pode ir pra Alemanha e ficar lá comigo na minha casa por um ano. Obviamente eu aceitei. Até porque ia sair muito mais barato, como saiu, do que fazer um intercâmbio, tipo, por uma empresa. Eu só paguei, meus pais só pagaram, no caso, o valor que eu precisava pra sobreviver lá. Eles não pagavam nada mais, uma taxa pra empresa ou nada do gênero. Então, meio que foi fantástico isso ter acontecido na minha vida. E tudo isso aconteceu por causa do inglês. Porque pra você não é obrigado a falar inglês pra você ser uma host family. Tá, mas o site é em inglês e, além disso, meu primeiro contato com essa intercambista foi em inglês. A gente passou uns 3 meses só conversando em inglês. Então eu acredito que se eu não soubesse falar inglês, a gente não ia ter ficado tão próximas, que a gente não ia ter conversado tanto. Mas enfim, e aí ela falou, eu aceitei e fui. Né? Obviamente não ia recusar uma oportunidade dessa, principalmente eu que sempre sonhei em fazer intercâmbio, né? Quem me conhece sabe, sempre fui louca por fazer intercâmbio. Aceitei, fui e, tipo, com todos os altos e baixos, sem brincadeira, foi a melhor experiência da minha vida. Recomendo pra caramba, tipo, porra, vai ter coisa ruim, vai ter muita coisa ruim, mas vai ter muita coisa boa, e no final você vai crescer muito como pessoa. E aí, durante o intercâmbio, eu já comecei a ficar, tipo, poxa, eu não quero mais voltar, não quero morar no Brasil, é uma situação complicada, é chato, eu vou perder a liberdade que eu tenho aqui. E aí, comecei a conversar com meus pais. E aí, surgiram 2 opções. A primeira foi por causa do meu rendimento na escola, na Alemanha, no caso. Eu recebi a oportunidade de voltar depois que eu terminasse meu 3º ano, porque eu fiz o 2º lá, tinha que fazer o 3º aqui, obviamente. Depois que eu terminasse meu 3º ano, eu voltasse pra lá de novo, fizesse 1 ano, tipo de um cursinho, e aí prestasse o Abitur, que é o Enem deles. E aí eu poderia entrar numa faculdade alemã. Existia já essa opção. E aí meus pais pesquisaram, e aí a gente descobriu sobre Portugal, sobre entrar com a nota do Enem em Portugal. E aí, obviamente, as 2 opções eram muito boas, mas eu escolhi botar como minha primeira opção Portugal, porque eu amei a Alemanha, mas era um lugar muito frio. Era um lugar muito frio e eu não conseguia me imaginar morando lá. Num lugar tão frio assim, sabe? Tipo, é muito isolado, o tempo é muito cinza, tudo é cinza lá. Nossa, eu não conseguia me imaginar passando mais do que 1 ano num país assim, porque eu sentia muita falta do calor, tanto do calor do clima quanto do calor das pessoas. Então, botei Portugal como minha primeira opção. Voltei pro Brasil e foi aquele baque, né? Tipo, nossa, eles tinham tanta liberdade no intercâmbio, independência, né? Que é bem cultural deles. E aqui eu não tinha nada, né? Tipo, eu achava que era independente aqui, mas eu não era. E não é, tipo, independência de falar, nossa, meus pais são controladores, porque meus pais não são. Eles me dão muita liberdade. Inclusive, eles sempre foram a favor de eu fazer intercâmbio, eles são muito tranquilos. Só que o nosso país, com a nossa cultura e as coisas do jeito que estão, segurança e tal, não permitem que a gente tenha essa independência, essa segurança, essa saúde, sabe? Então, meio que nesse baque que eu tive quando eu voltei, foi quando eu decidi 100% que eu iria morar em outro lugar. E aí foi quando eu comecei a focar realmente em Portugal. Eu cheguei, já comecei a pesquisar, inclusive vou botar aqui embaixo pra vocês, se eu ainda achar o link das faculdades que aceitam a nota do Enem. Eu comecei a pesquisar quais eram as faculdades que aceitavam as notas do Enem, como que eu poderia fazer pra poder me inscrever nelas e tudo, já pra poder ter meu caminho andado. Comecei meu 3º ano, fiz ele muito tranquila, entre aspas, né, surtando que não é uma maluca, mas muito tranquila que eu diga. Sem me desesperar muito, como eu tenho que estudar pra Portugal. De novo o telefone tocando, eu vou desligar de novo. Fiquem aí. Eu vou trazer ele pra cá, porque aí dá pra eu mutar ele toda hora. Enfim, eu fiz meu 3º ano, tipo, sempre na cabeça, tenho que tirar uma nota boa pra uma faculdade portuguesa, mas sim aquele estresse de, sabe, ficar louca, só estudando e tal. Eu levei numa boa, a gente pode dizer assim, né? E aí
aí, final do ano, fiz o Enem, não fui tão bem quanto eu imaginava, mas mesmo assim me inscrevi nas 2 faculdades. Tem um post no meu Instagram, inclusive, falando qual foi minha média. Se vocês quiserem ver, daí vocês têm uma noçãozinha básica. Fiz e me inscrevi da mesma forma, passou uma semana e recebi a notícia que tinha sido aprovada nas 2, tanto a de Algarve quanto a de Beira Interior. E aí eu só sentei, fiz os prós e contras e decidi ir pra Algarve porque o clima era melhor. Porque eu achava a faculdade melhor também, com o que ela oferecia, tudo. Eu vi as fotos, fiquei apaixonada na biblioteca. Eu falei que eu amo ler, né? E biblioteca pra mim, faculdade, é uma coisa muito importante. A biblioteca da minha faculdade, que eu vou agora, né? É maravilhosa, é a biblioteca mais linda que eu já vi na minha vida. Tipo, eu bati o olho e falei, é aqui que eu tenho que estudar. Que eu vou estudar dentro dessa biblioteca aqui, que eu não... Entendeu? Eu vou dormir nessa biblioteca, eu vou comer nessa biblioteca, eu vou viver aqui dentro dela, que é bonita demais pra ser deixada vazia. Aí, enfim, passei e tô nesse processo, né, de arrumar documentação, tirar visto, que é um porre. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. É um saco esse negócio do visto, sério, sem brincadeira, péssimo. Mas é isso, gente. Foi basicamente isso que me levou a querer ir pra Portugal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram. Comentem qualquer coisa aí, se tiverem qualquer dúvida, eu tento responder assim que eu conseguir. Pode ser pelo direct do meu Instagram de Portugal, ou aqui nos comentários mesmo. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha falado rápido demais, espero que eu não tenha confundido vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.